A paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é uma noite diferente, é uma noite de solenidade, é uma noite de consagração ao ministério diaconato, mas dentro de mim mora um evangelista também, amém ou não amém? Eu não consigo ver a igreja assim e não falar a mensagem do evangelho. Eu quero rapidamente trazer a palavra. Quero que vocês se liguem no céu e a igreja fique em oração. Quem está entendendo diz amém. Amém. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim comigo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, esse é o texto mais conhecido da Bíblia. Diz alguns teólogos que se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas e ficasse apenas um pedaço de um texto bíblico que fosse um único versículo, o versículo capaz de pregar toda a mensagem do Evangelho está em João 3,16. Nós viemos e somos de uma cultura diferente de países, que existem países hoje que até hoje nunca ouviram nem o nome, nem a expressão Jesus. Diga assim, Jesus. Olhe para duas pessoas e diga assim, Jesus. A gente fala Jesus da torta e à direita, a gente tem liberdade para isso, mas existem nações inteiras onde criança, jovem, adulto, idoso nunca ouviu o nome Jesus. Nós não damos o devido valor porque é banal. Nascemos numa cultura que foi colonizada pelo catolicismo romano. Por isso, falar de Jesus, falar de Deus é algo natural, é normal. Eu não estou dizendo que é natural e normal viver o Evangelho. Eu estou dizendo que você conhece alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Eu duvido muito. Tem pessoas que não conhecem nada da Bíblia, mas sabe de Jesus. Já ouviu falar de Jesus? Tudo bem que a maioria das pessoas hoje crê num Deus que foi criado por sua mente. Que diz assim, Deus é amor. Ele me ama do jeito que eu sou. Diga assim, é verdade. Mas você vai para o inferno do mesmo jeito. Não muda nada. Se você não se arrepender e não se converter, não tem saída. Deus amar não tira dele ser justiça. O amor de Deus, diga assim, o amor de Deus, não anula a justiça de Deus. Um dia eu fui no mercado aqui embaixo, chamado Mercado Avenida, #fica a propaganda, pode todo mundo fazer a feira lá. Não, cadê Gabriel, tá por aí? Eu me lembro que eu encontrei rapidamente o pai de Gabriel, ele só me viu uma vez, só ouviu uma vez. E eu tinha falado naquela semana com a minha esposa, que eu queria muito conhecer quem é esse homem, quem é essa mulher, que conseguiu criar um menino desse. Tudo bem que de vez em quando ele faz uma besteira, pinta o cabelo de louro, uma coisa feiosa. Mas uma criação que eu e a Raiane falando dele, dizendo como a gente ama a vida dele, como é bonito ver aquele menino que sabe entrar, sabe sair, respeitador. Aí eu perguntei a ele, como foi? Aí ele falou, rapaz, minha mulher, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, sempre trabalhei muito, aquela coisa toda. Eu disse, mas o senhor calado deu exemplo, porque é impossível ter um menino assim, sem ter um homem como referência. E sem ter uma mãe também como referência. Então é os dois, é a junção dos dois. Mas eu tenho certeza que esse é do tipo de pai e de mãe que sabe dizer não, sabe dizer sim. Eu não sei, mas eu pergunto, levou algumas tapas esse menino? Levou ou não levou? Levou tapa na bunda? Pouca. Eu acho que ele não mereceu, talvez o outro deve ter levado mais. Por quê? Porque ama, quem ama corrige. Diga assim, quem ama corrige. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E esse pecado separou. Está escrito porque todos pecaram. Irmão, quem sabe o que é todo? Sabe o que é todos em hebraico? Todos em hebraico significa todos. Todos em japonês também significa todos. Todos pecaram. E estão separados da glória de Deus.
Mas o nosso Deus, que é fiel e que é amor, Ele providenciou, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus já sabia, porque Deus é Deus e o resto é Baal. Ele sabia que o homem ia pecar. Ele providenciou a saída para o ser humano. Ele disse: a alma que pecar certamente morrerá. Mas está escrito que assim como a morte entrou por causa do pecado de um homem, a salvação entrou para o mundo por causa da morte de um homem também. O primeiro homem, o primeiro Adão, pecou. Mas o último Adão, chamado Jesus, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e não pecou. Em tudo foi tentado. Aí a palavra de Deus diz que a justiça divina, diga assim, a ira de Deus. Irmão, para você que criou um Deus na sua mente de Deus, paz e amor, parece um Deus maconheiro, né? Paz e amor. Não é bíblico. A Bíblia diz que a ira de Deus está colocada sobre a humanidade, mas Ele providenciou o escape, a sua graça imerecida, o seu amor imerecido, aquele que apaga o meio do seu pecado. Se eu e você se arrepender, entregar a vida a Jesus, a ira de Deus é apagada e você vai ser inundado sobre a graça de Deus, da graça de Deus. O texto que nós lemos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meus irmãos, quanto é tal? Diga assim, imensurável. Diga assim, incontável. Não dá, tal não dá para numerar. Tal é tanto, Deus amou tanto, que deu o seu único filho. Diga assim, único. Meu irmão, único é único, meu amado. Único não é único, não, é único, é um só. E nós fomos criados e nascemos numa nação dita cristã, que de cristã praticamente não tem nada, porque se nossa nação tivesse realmente tantos milhões de cristãos, não teria tanto absurdo no roubo político, prostituição, safadez, adultério, mentira. Porque está escrito que quando Jesus vinha na vida do homem, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que, porque a Bíblia diz que o nosso Cristo nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E nós aprendemos que somos todos filhos de Deus. Eu pergunto, quem aqui é filho de Deus? Dá glória a Deus. Pois é, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia que nós lemos agora aqui diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho. Diga bem alto, único filho. Irmão, quem está dizendo isso aqui é Jesus. Eu pergunto, Jesus mente? Não. Se Jesus só fala a verdade. Se ele veio e disse, Nicodemos, que foi o homem que ele estava falando essa conversa, Deus amou tanto Nicodemos, o mundo, que deu seu único filho, e ele está aqui, ó, é Jesus. Diga assim, o único filho de Deus chama-se Jesus. Pergunta até o vizinho aí, teu nome é Jesus? Pergunta ele aí. Mentira do Satanás. Tem algumas coisas que ele gosta de mentir. Primeiro, ele quer que você acredite que ele não existe. Porque se você não sabe, se você não tem inimigo, se você não tem contra quem lutar, é ou não é? Outra mentira é que se você é bonzinho, se você compra e paga, se você não bate na sua mulher, caba safado. Se você é um filho bom, respeitador, se você, aí você fica procurando as coisas boas que você tem. Ah, então você é filho de Deus. Mentira. A Bíblia diz que o nome do Filho de Deus é Jesus. Ele nasceu em Belém. É Jesus de Nazaré. Só tem um problema. O céu é feito para filho. No céu só entra filho, meu irmão. E se Deus só tem um filho e no céu só entra filho, como é que faz? Em resumo, está escrito na palavra de Deus que Jesus veio, passou 30 anos, com 30 anos, diga assim, 30 anos, ele foi batizado. É por isso que nós não batizamos criança, porque se o próprio Jesus foi batizado com 30 anos, e se na Bíblia todinha, tanto católica como evangélica, qual for, não tem uma só criança sendo batizada, por que eu vou batizar a criança?
Eu sou melhor do que Jesus, é? É quando você se arrepende, a Bíblia diz que Jesus passou 30 anos, foi batizado com 30 anos, com 30 anos ele começou o seu ministério com 30 anos, passou 3 anos e 6 meses nesta terra, anunciando o Evangelho, anunciando a chegada do Reino de Deus. E quando isso aconteceu, depois de 3 anos e 6 meses mais ou menos, se cumpriu a palavra que ele ia morrer, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Você pode dar glória a Deus por isso? E depois que ele ressuscitou, ele passou mais 40 dias ressurreto, e a Bíblia diz que pelo menos 500 pessoas viram ele depois que ele ressuscitou. E ele deu os últimos mandamentos e ele disse: ide por todo mundo, repita, ide por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele disse: vai pelo mundo. E ele começou a flutuar, ó, a subir. Imagina Jesus falando aqui, ó: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê. E ele foi assunto aos céus. Ele subiu tanto que desapareceu nas nuvens. E apareceu o anjo e disse: por que vocês estão olhando para cima procurando aquele que já foi e que virá? Ele voltará assim como você viu ele subindo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Diga: criatura. Porque ele não disse: vai pregar meus filhos. Porque a humanidade estava perdida. E eram todos criatura. Diga assim: criatura. Mas a gente cresceu ouvindo que era filho. Mas a palavra de Deus, ela é verdade. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Jesus mente, meu irmão, sim ou não? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele dizia: em verdade eu vos digo. Ele não tem verdade, ele é a própria verdade. Ele não pode mentir. Aí ele disse: vai pelo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. E o céu foi feito para filho, não foi feito para criatura. Eu pergunto: só as mulheres, no céu vai ter barata, minhas irmãs? Escorpião, cobra venenosa. Alguns vão dizer: é o inferno, não é o céu não. Agora eu pergunto: quem fez a barata? Quem fez o escorpião? A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. E por que não vai ter? Sabe por que não vai ter? Porque o céu é feito para filho, não é feito para criatura. Eu e você somos criaturas. Tudo que foi criado por Deus foi criado pelo Criador que criou suas criaturas. Mas no céu só entra filho. Tiago, pelo amor de Deus, o que fazer? Eu agora com tantos anos estou ouvindo pela primeira vez que eu não sou filho, que eu não sou filha e não tem espaço no céu para mim. O que fazer se lá só entra filho? A boa notícia. E é por isso que o nome é Evangelho, quer dizer boa notícia, boa notícia, boa notícia. Extra, extra, extra não é extra. Saiu a boa notícia. Jesus veio pagar o preço do pecado e toda criatura que crê nele e receber ele como seu Senhor, receberá o poder de ser transformado em filho, em filha, em filho de Deus. Aos que creem no seu nome. Essa é a notícia do céu. A Bíblia, disse Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O céu é feito para filho. Diga para uma pessoa olhando nos olhos: o céu é feito para filho. Ei! Ele veio para os judeus, mas os judeus não quiseram receber ele, mataram ele. Ele disse: tem nada não. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas todos quantos recebeu-lhe, ele deu-lhes o poder de serem feitos, serem transformados filhos de Deus. Não é lavado com o sabonete Febo que eu gosto, não. Não é lavado por uma religião, é lavado pelo sangue do Cordeiro, o que tira o pecado do mundo.
E nessa noite você ouviu a simples e pura mensagem do Evangelho. Que quer dizer, se você se arrepender, entregar a tua vida a Jesus, recebendo Ele como Senhor da sua vida, você será salvo, os teus pecados não serão mais lembrados. Nunca mais. Pastor, e se eu pecar no meio do caminho? A Bíblia diz que Ele colocará de pé aqueles que o temem e clamam. E se eu cair de novo 7 vezes, 70 vezes 7, Ele te perdoa. O Evangelho é uma boa notícia de alguém que não pecou, não precisava, não tinha culpa, não tinha condenação. Eu não sei se vocês sabem, nós só morremos porque pecamos. Alguém conhece alguém que já morreu? Levanta a mão. Se as pessoas que você ama morreu, como meu pai, se morreu, é porque ele era como eu, pecador. Porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e a morte entrou junto. Jesus disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Jesus disse: por causa de tudo isso, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Evangelho não é chamar você para ser perfeito, o Evangelho é chamar você para confessar que é pecador e confiar naquele que é perfeito para toda sempre, amém. E hoje você tem a oportunidade, meu irmão, minha irmã, meu amigo que aqui está, minha amiga, de ir no seu lugar sem sair daí. Depois que você creu nessa mensagem, só levantar sua mão para que nós possamos orar por você e entregar a sua vida a Jesus e ser salvo e nunca mais ter condenação para a tua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus agora? Levanta sua mão onde você estiver. Eu vou orar por você. A primeira vida para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Glória a Deus. O Pai de Dácia, o Pai de Diésia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, fica de pé, fica de pé. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Essa mensagem é simples, mas ela é poderosa para transformar, para curar, para libertar. Oh, Narabashirikanchorobagai. Eu quero que meus irmãos aqui, os varões, vão ali abraçar o Pai de Diésia, abraçar o meu irmão, vem de Maceió.